Bora, pessoal. Então, vamos para mais uma aula. Essa é a aula 4, né? Aula 4. Agora nós vamos fazer questões da aula passada, né? De direitos individuais e coletivos. Beleza? Então, vamos fazer uns exercícios. Nós vamos utilizar a plataforma do TEC aí. Eu não elaborei material, mas com a plataforma do TEC a gente já consegue desenrolar alguma coisa, tá? Então, já vou compartilhar aqui minha tela. Aqui. Então, nós temos aí, espero que o texto fique grande aí para vocês, tá? 150. Aqui é. Eu vou utilizar essa forma de resolução, tá? E vamos comentando, tá? A intenção aqui é basicamente fazer alguns comentários das questões e trazer uma revisão por questões aqui, tá? E mostrar também como que cai na prática, tudo que a gente estudou. Beleza? Então, veja, se você quiser, também em 1.5 ou duas vezes para ficar melhor. Eu, inclusive, estou gravando depois no momento exatamente posterior à aula 3 aí, né? Então, vamos ver o que nós desenrola aqui. Beleza? Então, sem me esticar demais, eu vou passar para as questões. Vou deixar minha garrafinha de água aqui aberta já para eu poder ficar. A gente poder fazer, bora lá? Então, começando, eu vou pegar questões pequenas, tá? Para a gente não ficar enroscado em uma questão só, num enunciado grande, alternativas grandes. Então, eu vou pegar questões assim, que o enunciado fica entre duas linhas, as alternativas também fica entre uma e duas linhas, para a gente passar por o maior número de questões possível. Beleza? Então, vamos lá. Questão aqui, VUNESP, escrevente técnico judiciário, em 2007, o direito à associação, lembra que a gente estudou direito à associação? Previsto constitucionalmente como um direito fundamental, pode ser caracterizado pela liberdade de associação, pois ninguém poderá ser compelido a se associar ou a se manter associado. Direito à associação, previsto constitucionalmente, pode ser caracterizado pela liberdade de associação, pois ninguém poderá ser compelido a se associar ou a se manter associado. Olha, não me parece assim ter nada errado com essa aqui, não. Vou deixar ela de canto aqui. Direito à associação. Não intervenção estatal no funcionamento das associações. Até aqui, beleza. Sendo necessária autorização para constituições de cooperativas. Aí não, né? Aí quebrou as pernas. Aqui, ó, eu tenho os slides aqui também. Deixa eu ver aqui. Associação. Plena liberdade para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Criação independe de autorização do Estado e a dissolução compulsória é por decisão judicial com trânsito em julgado, sem caber mais recurso, tá? Então, aqui já está eliminada. Então, aqui a alternativa C. Possibilidade de dissolução de uma associação por procedimento judicial ou administrativo. E aí? E tá errada, tá? Porque a possibilidade de dissolução de uma associação é por procedimento judicial, e não só judicial, tá? É transitado em julgado, tá? Não pode estar em andamento. E, então, ele colocou administrativo aqui, procedimento administrativo não vai tratar da dissolução, nem mesmo da suspensão, tá? Então, a alternativa D. O direito de associação pode ser caracterizado pela licitude do objeto da associação, sim, admitindo-se a constituição de associações que possuam caráter paramilitar. Então, a gente vê aqui, ó, vedada de caráter paramilitar, tá? Então, a gente já elimina. Transitoriedade, já que a associação deverá ter caráter transitório, pacífico e realizar-se em local público. Aqui ele trocou as bolas, tá? Primeiro que não existe transitoriedade, né? A associação vai ter o prazo de funcionamento que ela desejar, tá? E ela não tem esse caráter transitório, de fato, vamos dizer assim, que é pacífico, né? Nem pacífico, né? Ela pode
existe uma plena liberdade para fins lícitos, não quer dizer que é fins pacíficos, tá? É fins lícitos. E realizar-se em local público, a Constituição não traz nenhum tipo de restrição quanto ao lugar, tá? Então vamos ver se a gente pelo menos respondeu certo, vamos ver. Eu tô aqui com vocês, eu tô tentando aprender com vocês, tá? Eu não venho estudando, não, tô indo no freestyle aqui com vocês. Então, a alternativa correta, tá? Provavelmente os comentários aqui são exatamente. Então vamos ler aqui, ó. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, tá? É isso que está no artigo 5º. Então, não vou nem entrar no mérito do que está errado, porque a gente já conseguiu revisar. Vamos passar para a próxima. Aqui, ó, pequenininha também, muito boa. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 5º que haverá penas de morte nos casos de guerra declarada. Acho que é exatamente isso, tá? Vamos dar uma olhada lá, vamos revisar rapidinho. Não está muito longe, não. Penas. Aqui ele pede as penas permitidas, tá? Penas permitidas. A privação da liberdade, a prisão, né? A perda de bens. Aqui. A prisão, a perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. As penas vedadas. Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, tá? Ou seja, a pena de morte em caso de guerra declarada é permitida, tá? Então, é vedada a pena de caráter perpétuo, trabalho forçado, banimento e cruel, e, obviamente, a de morte em regra geral, tá? Mas se o Estado tiver em uma situação de guerra declarada, a pena de morte é possível, tá? Claro que existem as suas devidas regulamentações da pena de morte em caso de guerra declarada, mas ela é possível, tá? Então, haverá penas de morte em caso de guerra declarada? Sim. B. Caráter perpétuo? Não, isso aqui é vedado. Trabalhos forçados? Não, é vedado. De banimento? Não, é vedado. Cruéis? Não, é vedado também, tá? Então, morte no caso de guerra declarada. Bora lá, é isso aí. Beleza? Então, só passando aqui pelo. Procurar aqui. Será que tem comentários? Nos comentários deve ter um negócio ali. Aqui, ó. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis, ok? O artigo 5º da Constituição Federal prevê, o que ela prevê? Vamos lá, que a lei penal não retroagirá, nem mesmo para beneficiar o réu. Tá? Acho que a gente não comentou isso aqui, né? A irretroatividade da lei penal, tá? Então ele fala que a lei penal não retroagirá, certo? E é verdade. Aqui, a exceção só está que ela retroagirá, ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, né? Se a lei penal for mais benéfica, ela pode retroagir para beneficiar o réu. Então, essa aqui está errada. Será concedida a extradição de estrangeiro por crime político de opinião. Extradição a gente abordou também, aqui, ó. Estrangeiro, cadê? Aqui, é de estrangeiro. Estrangeiro, ele é extraditável, mas não por crime político ou de opinião, tá? Então, quando ele afirma será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, isso aqui está incorreto, tá? São gratuitas as ações de habeas corpus, mandado de segurança e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Vamos ver que aqui está errado, tá? O mandado de segurança não é gratuito. Eu tenho ele aqui, ó. A gente falou sobre a gratuidade. Aqui, ó. Gratuidade. As ações de habeas corpus e habeas data, tá? Então, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, não mandado de segurança, tá? E, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, essa aqui está incorreta. Haverá juízo ou tribunal de exceção. Tá errado, tá? Não haverá tribunal de exceção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou colocar a Constituição Federal.
aqui, ó. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, tá? Então, que está incorreto. E, por fim, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, tá? Toma cuidado que aqui eles podem trocar por autoridade policial. Então, a alternativa correta, para mim, é a E, tá? Vamos ver? Correto. Próxima questão. O direito de petição depende do pagamento de taxa. Na verdade, independe, tá? O direito de petição é exercido para a defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder, tá? Me parece a correta. Vamos deixar ela de canto aqui. C. Não pode ser exercido em face do poder executivo. Na verdade, pode sim, contra qualquer poder, tá? Poder executivo, legislativo, judiciário, tá? Em todas as esferas, municipal, estadual e federal. O direito de petição foi abolido? Não, não foi abolido, tá? O direito de petição não é assegurado aos estrangeiros. É sim, os direitos dos incisos do artigo 5º, todos eles são extensíveis aos estrangeiros residentes no país. Ok? Então, para mim, a alternativa correta é a B. Próxima questão. A Constituição brasileira em vigor admite pena de morte desde que criada por lei complementar. Não, aqui a pena de morte ela só é possível em caso de guerra declarada, tá? Admite a restrição por lei da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e é o que? Interesse público? Acho que era isso. Me parece correto essa aqui, tá? Não sei se o que vinha depois era o interesse público, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Publicidade. Aqui, ó. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. É o caso da alternativa aqui. Restrição por lei da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social, né? O interesse social exigir. Então, se for interesse social, essa é a alternativa correta. Vamos ver se tem alguma outra que bata e torne a alternativa B incorreta, né? Vamos ver. Admite a pena de trabalhos forçados? Não. Extradição do brasileiro nato? Não. O brasileiro nato nunca é extraditado, tá? Prisão civil por dívida? Não. Não é possível mais a prisão. Não é possível a prisão civil por dívida e nem mesmo a do depositário infiel, tá? Mesmo que esteja prevista aqui. Aqui, ó. Fala que não haverá prisão civil por dívida, tá? Prisão civil por dívida é vedado, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, né, deixar de pagar pensão, e ao depositário infiel, tá? Mas hoje em dia o depositário infiel já não é mais possível, tá? Se eu não me engano, como que é o nome? Pacto de São José da Costa Rica. Ele é um tratado internacional de direitos humanos que o Brasil é signatário e que veda a prisão do depositário infiel. Tá, mas Bruno, a Constituição não é maior do que um tratado internacional de direitos humanos? Sim. Então, vamos pensar assim. O, o deposito, a Constituição, ela permite a prisão do depositário infiel. Abaixo da Constituição, existe uma norma supralegal, que é o Tratado do Pacto de São José da Costa Rica. É uma norma supralegal, ela está acima da lei e abaixo da Constituição. Ela veda a prisão do depositário infiel. E, no nível legal, que poderia haver a regulamentação da prisão civil do depositário infiel, ela não pode haver, ela não pode existir, porque ela está contra uma norma supralegal. Ou seja, não é possível a regulamentação da prisão civil por dívida do depositário infiel. Na prática, é meio que vedado a prisão civil por dívida, né, e do depositário infiel. Certo? Então, voltando lá, me parece ser a B.
Vamos ver? É isso mesmo. Então, vamos lá. Próxima questão. De acordo com a Constituição Federal, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo. Vamos revisar isso aí aqui. Vamos, cadê? Direito dos presos, garantias do processo. Tá mais para trás, tá mais para trás. Cadê? Intenções e marcas, daqui na propriedade rural. Não, tava para frente mesmo. Então, tá para frente. Não, cadê? Habeas corpus. Qual que é a questão? É. Aqui. Tá fácil, tá? Só mais um instantinho que eu já acho. É um ponto que vale a pena revisar. Tribunal do júri, inafastabilidade, sumitura, herança, propriedade intelectual. Ah, a gente passou por isso. Será que tá aqui, ó? Correspondência e dados. Então, bora lá. O sigilo é inviolável, né? Da correspondência, telégrafo, dados e comunicações telefônicas. A exceção, tá? Ordem judicial para investigação criminal ou instrução processual penal, tá? A interceptação telefônica, ali um exemplo, né, que ele deu. Então, ó, de acordo com a Constituição Federal, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, em qualquer caso, por ordem judicial. Não é em qualquer caso por ordem judicial. É para ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Não seria possível para instrução processual civil, né? No caso, no civil não poderia. Em qualquer caso, por ordem judicial ou por decisão proferida em processo administrativo. Processo administrativo não decide nada. No caso da correspondência, por ordem judicial, para fins de investigação de crimes contra o patrimônio público. Poderia ser possível, né? Investigação criminal, sim. Vamos deixar ela de canto aqui. No caso das comunicações, tem um último, cadê? Vamos ver. Salvo no último caso? É no último caso, né? Que traz, na verdade. Né? Aqui é das comunicações telefônicas. Estou equivocado, quer ver? É... Correspondência aqui, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, qual que é o último caso? É as comunicações telefônicas, tá? Ou seja, a correspondência, comunicações telegráficas e de dados não podem ter o sigilo violado, tá? Claro que no caso de correspondência existe outros entendimentos, tá? Mas o que a Constituição prevê é que, salvo no último caso, né, que é o caso das comunicações telefônicas, pode haver a violação do sigilo por ordem judicial e nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Desculpa, pessoal. Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, tá? Então, voltando para a questão. Então, nesse caso, aqui, ó, no caso das comunicações, no caso da correspondência, não pode aqui, né? Seria o entendimento, se bem que a questão é de 2002, né? Os entendimentos fazem com que você possa ter, né? Interceptar comunicações por correspondências que planejem crimes. Mas acredito que para o contexto de 2002, eu acho que não podia ainda. Vamos ver. No caso das comunicações telefônicas por ordem judicial, para fins de investigação de paternidade. Vamos ver. No caso das comunicações telefônicas por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá? Então, alternativa correta, alternativa aí. Pessoal, não sei se está muito grande o texto, mas eu acho que vai ficar bom, ainda não está ruim, não. Tá?
Então, essa aqui, acho que ainda dá para, não é tão grande não. Se a Constituição Federal afirma peremptoriamente que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tem-se que no direito constitucional brasileiro há plena liberdade para o indivíduo e para o Estado de fazer tudo o que não for expressamente proibido por lei. Tá? Então, vamos voltar lá. Princípio da legalidade. Acho que é o segundo slide aqui, ó. Fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei, tá? É o princípio da legalidade. Ela se aplica aos particulares, né? O princípio da autonomia da vontade. E essa legalidade, ela é diferente da legalidade para a administração pública. A administração pública, ela só faz o que a lei permite, tá? Ela só faz o que a lei permite. Então vamos voltar lá. Ele fala que há plena liberdade para o indivíduo e para o Estado de fazer tudo o que não for expressamente proibido. Não, o Estado só faz o que a lei permite, tá? Se aquilo não é previsto, o Estado não pode tomar decisão na omissão legal, tá? Não, errado. Apenas aqui, tem-se que no direito constitucional brasileiro, tá, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar, se não em virtude de lei, princípio da legalidade. Tem-se no direito constitucional brasileiro apenas a criação de deveres, né, obrigações, depende de lei, sendo que a criação de direitos é franqueada ao Poder Executivo por meio de decreto. Não, os direitos também são criados por meio de lei, tá? E os decretos vêm para regulamentar o que a lei não acaba abordando, tá? Então, tem-se, né, em relação ao princípio da legalidade no direito constitucional brasileiro, que o chefe do Poder Executivo jamais poderá validamente editar qualquer ato normativo geral e abstrato que crie obrigações para os indivíduos. Não, não tem isso, tá? É, inclusive, se ele tiver que regulamentar por meio de decreto, ele pode não criar, né? Mas ele pode regulamentar o que a lei, uma obrigação que a lei já prevê, né? Então, eu vou deixar ela de canto aqui, tá? Que coisa a gente elimina ela. As obrigações devem ser criadas necessariamente por lei ordinária. Não necessariamente, pode ser por lei complementar também, tá? Os decretos do presidente Os decretos do presidente da República devem ser mera explicitação de leis editadas pelo Congresso Nacional. É exatamente o que a gente abordou aqui, ó, nessa alternativa B, né, que apenas a criação de deveres depende de lei, sendo que a criação de direitos é franqueada ao Poder Executivo por meio de decretos. Lembra que eu comentei que, na verdade, os decretos regulamentam o texto da lei? É mais ou menos o que está dizendo aqui. Ó. Os decretos do presidente da República devem ser mera explicitação das leis editadas, né? A lei está lá, ela trata sobre determinada matéria, mas a lei não esgota como tudo é executado. Então, os decretos vêm e regulamentam, falam que você comparece no CRAS para solicitar ir lá para solicitar os benefícios assistenciais, e depois fala como é o procedimento que os servidores têm que fazer, etc. Tá? São meras coisas assim, detalhes que não precisam estar na lei, tá? Então eu elimino a alternativa C e parto para a alternativa E. E é isso mesmo, tá? Quanto tempo já se passou? 24 minutos. Bom, vamos continuar aí. Vamos ver se a gente consegue fazer próximo de 1 hora. A Constituição Federal admite a restrição à inviolabilidade do domicílio. No caso de intervenção federal, tá, não é isso que está no artigo 5º. A qualquer tempo, desde que por determinação judicial, lembra que a gente viu que na inviolabilidade do domicílio é apenas durante o dia por decisão judicial, tá? Domicílio, aqui, ó. A casa é asilo inviolável. Então, as exceções, né? Os casos de entrada sem consentimento devem ser necessariamente somente durante o dia por determinação judicial, tá? Determinação judicial não pode ser à noite. Agora, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro,
Aí a entrada sem consentimento pode ocorrer tanto de dia quanto de noite, tá? Então vamos lá? A qualquer tempo, desde que por determinação judicial? Aqui não, tá? É apenas durante o dia. No caso de decretação de estado de sítio, não. Se nele tiver ocorrido o crime, né? Depende, só se for em caso de flagrante delito. O crime pode não estar mais em estado flagrancial. Mas eu acho que o contexto da questão queria trazer isso. Vamos ver? C, no caso de decretação de estado de sítio, não é o que está na Constituição Federal, deve ser outros entendimentos, né? Bom, estado de sítio, ele, na verdade, ele muda o regime de direitos, tá? E ele relativiza alguns direitos. Então, não foi no sentido de nele tiver ocorrido o crime. Como eu falei, ele tem que estar em estado flagrancial. Aqui ele está incompleto, então foi tratado errado. Esse aqui, ó, no caso de decretação de estado de sítio, para fins de TJ, eu acho que vocês não precisam se apegar, não, tá? Para fins de TJ, eu recomendaria que vocês focassem mais nisso aqui mesmo, ó, que a casa é asilo inviolável e que a entrada sem o consentimento ela pode ocorrer em qualquer horário, dia ou noite, em caso de flagrante delito, tá? Não é só o crime ter ocorrido, mas o crime está ocorrendo, ele está em flagrante delito. Em caso de desastre ou para prestar socorro, tá? E somente durante o dia por determinação judicial, tá? Não pode ser à noite. Eu acho que esses são os principais pontos para esse inciso para fins de prova. Então, aqui, ó, não vou falar que para prova de juiz, procurador, mas para uma prova do TJ, uma prova de nível médio, né? Que o TJ também é nível médio, isso aqui já é mais que suficiente, tá? Isso aqui, ó, na verdade ficou muito uma prova que, na verdade, não vai ser muito produtivo para a gente aqui, para fins de TJ, tá? Não é assim que normalmente cai, tá? Não é que eu não queira responder, mas não vai ser muito efetivo para a gente, né? Essa prova, então, vou trazer conteúdo aqui que, na verdade, reforça o que a gente viu, tá? Então, vamos lá. Essa aqui, direito de associação. A suspensão de atividades e a dissolução compulsória de uma associação privada legalmente constituída são vedadas pela Constituição. Não é, não. A suspensão é possível por decisão judicial, né? Vamos voltar lá, só para a gente reforçar. Direito de associação. Aqui, ó. Direito de associação. Suspensão por decisão judicial e a dissolução compulsória por decisão judicial transitada em julgado, tá? Ela possui a plena liberdade para fins lícitos, vedada a associação de caráter paramilitar. E a criação independe de autorização do Estado, tá? Então, vamos lá. Então, ele fala sobre a suspensão das atividades e a dissolução compulsória dessa associação constituída. Podem ocorrer por ordem da autoridade policial. Então, aqui, ó, você vê, ó, eles sempre mudam o termo de autoridade judicial várias vezes para autoridade policial, tá? Autoridade policial competente, né? Então, a suspensão e a dissolução dependem necessariamente de decisão judicial, ainda que liminar. Ele fala aqui, tá errado, tá? Porque a dissolução compulsória precisa de decisão judicial transitada em julgado, tá? Então, suspensão e a dissolução compulsória dependem necessariamente de decisão judicial, exigindo-se ainda o trânsito em julgado em se tratando da hipótese de dissolução. Perfeito, tá? Então, vamos só pular para aí aqui rapidinho, depender necessariamente da transição de decisão judicial transitada em julgado, tá? A suspensão não precisa disso, só de uma decisão judicial, pode ser inclusive liminar, tá? É possível a suspensão. Mas a dissolução só em trânsito, com trânsito em julgado. Lá, certinho. Então, ó, isso aqui não é tão grande, acho que dá pra gente comentar também. Medusa, que é cidadã estrangeira e está morando no Brasil para estudos de pós-graduação, está se sentindo coagida em sua liberdade de locomoção por abuso de poder, tá? Liberdade de locomoção, vocês lembram? Essa é tranquila, hein? Habeas corpus. Vamos lá, remédios constitucionais. Habeas corpus. Violência ou coação à liberdade de locomoção, tá? Caso de ilegalidade ou abuso de poder.
Então, vamos lá. A Medusa, né, está no Brasil para fins de pós-graduação e está se sentindo coagida em sua liberdade de locomoção por abuso de poder. Nessa hipótese, é correto afirmar que Medusa, já falou aqui, ó, mandado de segurança, já corta, não precisa nem ler. Habeas corpus, beleza, vamos deixar aqui só, já que é habeas corpus, então, terá direito a obter liminar por meio de habeas data. Não, habeas data é retificação, conhecimento de informações ou retificação de dados, tá? Nos bancos de caráter público. Mandado de segurança é para defender direito líquido e certo. Poderá buscar um remédio constitucional, é aqui verdade. Mesmo sendo estrangeira, certo? Desde que a ameaça de coação venha de fato a se concretizar por meio de violência física. Não, tá? A ameaça do direito já é o suficiente para entrar com habeas corpus, tá? Poderá obter a concessão de habeas corpus, mesmo sendo estrangeira, e a ameaça de coação ainda não tenha se concretizado. A alternativa correta, para mim, parece a alternativa E. Vamos ver a B? Não pode. Ah, fala que não pode obter habeas data por ser cidadã estrangeira, tá? É... Lembra que Medusa é estrangeira e está morando no Brasil, certo? Vamos ver o que diz a Constituição no artigo 5º? No caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país e aos estrangeiros residentes no país e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E depois, aqui dentro de algum dos incisos, vai estar lá a disposição do habeas corpus. Então, a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa E. O habeas corpus é uma garantia constitucional de tutela de direito de pedir informações relativas à própria pessoa. Não, isso aqui é o habeas data, tá? De invocar direito ainda não regulamentado por lei, né? No caso aqui é o mandado de injunção. Direito líquido e certo, mandado de segurança, esse aqui, tá? Direito líquido e certo. Do direito à liberdade de locomoção, aqui sim. Do direito de pedir retificação de dados quando não se perfila fazê-lo em processo judicial. Então, essa aqui é a habeas data. Então, é esse aqui, alternativa D. Certo? Então, beleza. Vamos para a próxima? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém for preso. Não, não é preso, é se sentir ameaçado, né? Vamos ver? Sim. Se sentir ameaçado, né? A ameaça ou lesão ao violência, coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então, conceder-se-á habeas corpus sempre que o juiz entender que o preso não necessita de recolhimento. Não, não é isso, tá? Desculpa, eu só dei um lag aqui para poder ver o tempo que tá, porque o meu fone já vai desligar. Então, eu também já vou encerrar a aula já já, né? Para não. Pois, se for o caso, eu faço mais bateria de questões aí, tá? Habeas corpus somente na hipótese de alguém sofrer violência em sua liberdade de locomoção ou abuso de poder, tá? Parece correto. Vamos deixar ela aqui de lado. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Opa, vamos lá, vamos voltar aqui. Somente a alternativa D parece ser exatamente o texto constitucional, tá? Então, somente na hipótese de alguém sofrer violência, não é sofrer, né? Não é de alguém sofrer violência, né? É alguém sofrer violência ou se achar ameaçado de sofrer violência, né? Então ele fala aqui, na hipótese de alguém sofrer violência em sua liberdade de locomoção ou abuso de poder. Ele sofrer violência no abuso de poder? Então ele fala sofrer violência ou sofrer abuso de poder. Não, então deixa aqui, essa tá errada. E a alternativa E, apenas nas hipóteses de condenação de segunda instância? Não. Então, pra gente aqui, alternativa D, tá? Então, pessoal, já vai desligar meu microfone aqui, né? Um deles, né? Que são dois fones. E eu vou encerrar por aqui. Acho que já deu para comentar bastante, já passou de meia hora.
Acho que deu para a gente reforçar aí. Quantas questões a gente fez? A gente resolveu 12 questões. Acertamos 11 e erramos uma, tá? Mas a outra, a que a gente errou, era um nível bem diferente do que é cobrado no TJ, tá bom? Então não se apegue muito àquela questão, não. Tá, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar. Trazer de exercícios, né? E é isso aí. Tamo junto.